Vamos lá então seguir aqui com alguns conceitos de gestão financeira. Antes da gente passar ali, só vou dar uma revisada rápida para a gente fixar o Excel. Então a gente viu ali que o nosso Excel tinha a primeira planilha que era de plano de contas, né, para organizar ali, ordenar minhas contas. Coloco ali as macro contas, né, as macro classificações aqui em cima, aqui embaixo as minhas subcontas. Isso vai fazer com que eu tenha disponibilizado lá na minha aba lançamentos. Então aqui eu coloco a data de competência, posso colocar também a data do fluxo de caixa, coloco meu plano de contas, depois que eu colocar aqui vai me liberar, né, para eu conseguir preencher com aquelas contas que estão abaixo na lista ali, sempre referenciado a essa célula aqui, coloco uma descrição, posso dividir por projeto, lembrando que essa célula de projeto e de bancos, elas são facultativas, então ambas, né, ficam aqui na direita, no final da nossa planilha do plano de contas. Posso colocar aqui a minha categoria, também essa aqui é uma obrigatória, né? Classifico entre entrada e saída, e coloco aqui o valor da minha conta. Orçado ano funciona da mesma forma, ela tem uma coluna extra, que é essa coluna aqui de revisado, que eu posso preencher ela depois se eu quiser trazer um nível bem micro das minhas análises, né? Então foi outra coisa que a gente conversou lá, posso só classificar isso aqui, né? Fazer um orçamento para as minhas macro contas ou fazer para as minhas subcontas, né? Então, para cada subconta eu coloco um orçamento, e aí aqui essa coluna de revisão serve para a gente revisar um orçamento que foi feito no início do ano, ou enfim, né? Colocar um orçamento revisado aqui do lado. Essa auxiliar contas a gente ainda não conversou e a gente viu lá o nosso dashboard, né? O nosso dashboard que eu posso alterar o período de análise do dashboard nessas duas células aqui em cima. Consigo ver aqui a minha receita bruta, acompanhar o saldo do meu fluxo de caixa, acompanhar o meu CMV, as minhas despesas, o total das minhas despesas e a divisão das minhas despesas, tudo isso por aqui. E aí, se vocês forem notar, já vou entrar no tema desse vídeo aqui, tem um percentual aqui, né? Esse percentual aqui é uma das análises que a gente vai conversar agora, é um dos conceitos que a gente vai conversar agora sobre gestão financeira, que é justamente eu tirar o quanto disso representa da minha receita líquida, 83%, o quanto disso representa da minha receita líquida, 31%. Então a gente vai agora conversar um pouquinho sobre análise horizontal e análise vertical, que são justamente aí dois conceitos bem relacionados com essa questão de tirar os percentuais que a gente conversou e viu ali na nossa planilha de dashboard. Então, começando justamente pela nossa análise vertical. O que é análise vertical? O que é esse conceito de análise vertical dentro da gestão financeira e por que essa é uma análise tão importante? A análise vertical, ela permite a comparação de como cada grupo de conta impacta na empresa. Então, lá do nosso plano de contas, qual é o impacto das minhas despesas com o pessoal na minha receita líquida? Qual é o impacto do meu CMV na minha receita? Então, a gente também consegue entender quantos por cento, né, essas minhas despesas, esses meus gastos equivalem em relação à minha receita líquida, né? Então, o que está fazendo com que a minha receita líquida chegue lá no meu lucro líquido, né? Qual é a principal conta que mais desconta a minha receita líquida nesse caminho toda dela até ela chegar lá no lucro líquido? A base utilizada, como eu estou falando aqui já, né, é a receita líquida, então não é a minha receita bruta, né? Então, aqui, para termos formais, a gente utiliza sempre a receita líquida como base de conta. Ela é importante para identificar contas que estão muito pesadas, né? Então, justamente isso que eu trouxe, qual conta tem o maior impacto lá no meu DRE, né? Lá na minha receita líquida. Então, vamos lá. Aqui, então, a gente tem a nossa receita bruta, retomando a estrutura do DRE, que talvez esse seja o principal conceito de todo esse treinamento, que é entender a estrutura mesmo do DRE. Então, eu tenho a minha receita bruta de vendas, eu vou tirar os meus descontos, devoluções, impostos sobre vendas, e eu chego na minha receita líquida. A minha receita líquida é 100% da minha análise vertical, né? Então, é ela sobre ela, no caso, né? Então, aqui eu tenho 100%. Todos os percentuais aqui de baixo vão ser feitos em relação à minha receita líquida. Então, vamos supor aqui que eu tenho um CMV, ou um CPV, ou um CSP de 35%. Então, o que eu vou fazer? O que isso significa, né? Vamos supor que eu tenho uma receita de R$10, minha receita líquida de vendas é de R$10, e o meu CMV, CPV ou CSP é de R$13,50. Então, significa que 35% é o que equivale o CMV em relação à receita líquida, né? Então, significa que a minha receita líquida ela vai ser descontada em 35% depois que ela passar do CMV e ela vai virar meu lucro bruto. Então, o meu lucro bruto vai ser 65% da minha receita líquida, certo? E aí, agora eu vou descontar as minhas despesas. Então, vamos supor lá que eu faço análise e vejo que 40% das minhas despesas equivale ali à minha receita líquida, né? Tem um peso de 40% em relação à receita. Então, isso aqui seria análogo a dizer que eu tenho lá R$4 de despesa, né, em relação a R$10 de receita líquida.
Aqui eu vou sobrar o meu lucro operacional. Então aqui eu estou vendo que a minha operação é rentável, né? Afinal ela ficou acima de zero, né? Foi um valor positivo esse percentual, 25%. Depois eu tirei minhas despesas financeiras, tenho ali meu lucro antes do imposto, até chegar lá no meu lucro líquido. E depois a gente vai conversar mais especificamente sobre quais indicadores que são importantes da gente analisar nesse critério aqui. Mas notem como é importante a gente ter isso como base, porque isso fala muito sobre a minha operação, né? Pegando esse caso em específico, o que a gente pode concluir? Bom, esse cara ele gasta 1/3 do que ele ganha, mais ou menos, né? 35%, só para pagar custos variáveis. Né? Então já ali, só para comprar insumos, por exemplo, só para comprar matéria-prima e coisas que compõem o meu produto final, eu estou gastando 1/3 do que eu ganho. E aí eu tenho o que sobra, eu tenho os outros 65% para conseguir arcar com impostos, despesas financeiras e todas as minhas despesas operacionais. E assim eu vou entendendo o meu modelo de negócio, né? Se eu quebrar essas despesas aqui, que é o ideal, né? Que eu estou fazendo um cenário aglutinado, mas se eu conseguisse quebrar isso aqui e analisar, bom, quanto representa as minhas administrativas, quanto representa as minhas despesas com vendas, quanto representa as minhas despesas com pessoal. Então, tirar esse percentual, eu também conseguiria ver, bom, olha só, as minhas despesas administrativas representam 20% da minha receita líquida. Então, também entender como que esses caras estão divididos, até para ter enfoques ali de redução de custo, por exemplo. Então, quando a gente está falando em análise vertical, eu estou falando em tirar um percentual em relação à receita líquida e entender o quanto é esse percentual. Ele é bom? Ele é ruim? Isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, quando a gente falar especificamente de indicadores. Mas é legal ter o controle disso, né? Se em um mês as minhas despesas com pessoal, por exemplo, representam 15% da minha receita líquida, e no outro mês representam 30%, né? Significa que ou eu dobrei os meus gastos com pessoal, né? Ou eu diminui muito a minha receita. Então também são conclusões ali que a gente pode tirar em cima disso e nos dão indicativos, né? Nos trazem ali possíveis considerações para a gente ficar atento. Opa, estou sendo muito ineficiente com as minhas pessoas. Será que eu tenho muita gente ociosa trabalhando? O que aconteceu nesse mês? Como é que eu posso reduzir esse gasto? Como é que eu posso ser mais eficiente, né? Como é que eu posso aumentar a receita e diminuir esses percentuais de peso para que lá no final o meu lucro líquido seja maior, né? A minha margem final seja maior. Então, essa é a nossa análise vertical, importantíssimo, falaremos bastante dela lá também quando a gente analisar o nosso dashboard do Power BI, mas notem que lá no nosso Excel, que nem eu acabei de mostrar para vocês ali, já tem aqueles percentuais ali que trazem uma pequena análise vertical, trazendo ali, né, a receita líquida, o lucro bruto, o lucro operacional e o meu lucro líquido final, então já é uma conclusão que a gente consegue tirar pelo nosso dashboard de Excel. E aí, o que é a nossa análise vertical? Tive a análise horizontal, perdão, a gente viu agora a vertical, o que é a horizontal? Ela é utilizada para identificar tendências da empresa em relação às diferentes contas. Fundamental para avaliar o impacto da gestão, pode ser feita anualmente, mensalmente, semestralmente. O período analisado varia, né? Então eu posso analisar de 2 em 2 anos, né? Posso analisar o ciclo que eu vou analisar, isso também é de determinação da empresa. Vamos entender então como que isso fica aqui no nosso DRE. Eu vou sempre pegar 2 anos como comparativo, né? Então eu posso pegar semestre a semestre, eu posso pegar ano a ano. Então aqui eu estou vendo o meu resultado de 2018 e o meu resultado de 2019. Então ou posso pegar mês a mês também, né? Bom, meu resultado de janeiro e o meu resultado de fevereiro. Sempre ali períodos consecutivos, né? Um do lado do outro. Então eu saio aqui da minha receita bruta de vendas. Então lá em 2018, a minha receita bruta de vendas foi de 300. Em 2019, ela foi de 318. E aí o que a análise vertical faz? Ela justamente pega a diferença que eu tenho entre esses dois, então que é 18, né? Tenho 318 e 300. Então tem uma diferença de 18 aqui. Vamos supor que seja 18 mil. Então tem uma diferença aqui de 18 mil. Eu vou pegar esse e vou colocar em relação a esse cara aqui. Então significa que eu cresci 6%. De 2018 para 2019, eu tive um crescimento de 6%. E é justamente isso que a minha análise horizontal vai me trazer. O quanto eu cresci de um período para o outro. Será que eu cresci ou será que eu decresci? Então o mesmo acontece aqui. Aqui eu teria 4 sobre 6, né? Para entender que eu cresci 66%. Então, em 2018, eu gastava R$6 de desconto. Em 2019, eu passei a gastar R$10. Eu tive um crescimento de 66% nesse gastos aqui, né, com desconto. O mesmo vale para a receita líquida. Então, olha só, a minha receita bruta de vendas, ela cresceu 6%.
a minha receita líquida só cresceu 4,17%. Isso significa que eu tive aumentos aqui em cima, né, nesses meus descontos, devoluções e impostos sobre venda, para que a minha receita líquida não crescesse no mesmo ritmo da minha receita bruta. Então, é esse tipo de conclusão que a gente consegue ter também fazendo a análise horizontal. E claro que eu poderia trazer mais anos aqui para trás, né? Vamos supor que eu trouxesse lá desde 2016. Eu vi que 16 para 17 eu cresci 2. De 17 para 18 eu cresci 4. E agora de 18 para 19 eu cresci 6. Então eu também estou numa tendência de crescimento que vinha de períodos anteriores. Posso fazer isso mês a mês também. E aí é bem legal a gente analisar isso e ver qual é a tendência da minha empresa. É de aumento de custos? É de redução de custos? Se for de redução, ótimo. Por que eu estou reduzindo? Eu estou sendo mais eficiente? São ações concretas que eu estou tomando? Né? Ou é algo ao acaso, assim, né? Ou são questões talvez até de ineficiência por eu estar atendendo menos pessoas, enfim. Então isso tudo é importante da gente ter como análise aqui, sempre esse comparativo de percentuais, olhar e entender. Estou crescendo? Não estou. Meus custos estão aumentando? Não estão. Minha receita está aumentando? Não está. E como está o meu lucro, né? O meu lucro líquido aqui, por exemplo, cresceu 13,54%, quase a metade do que a minha receita cresceu. Então significa que eu também aumentei aqui os meus custos numa certa velocidade, né? Certo? Então isso foi a parte aí de análise horizontal, análise vertical, também 2 conceitos legais aí para a gente trabalhar. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre sistema tributário rapidamente no próximo vídeo.